ter sido premiada no Tietê Film Awards com o Social Impact Award foi uma surpresa e uma honra imensa. Eu espero que ter recebido esse prêmio tenha um impacto em outras pessoas que ainda estão só começando, que estão tentando descobrir sua voz usando o cinema e acreditar que a forma de contarmos nossas histórias, nossas verdades, nossas crenças e nossas percepções de mundo, elas merecem ser criadas. Meu nome é Jennifer Cabral, eu sou uma artista visual de Belo Horizonte, eu moro nos Estados Unidos há 20 anos e da necessidade de resgatar as histórias da minha família que ficaram para trás, eu criei um projeto chamado Americana. Nele eu tento contar as lendas, os mitos e versões distorcidas, às vezes, da história que, quando avaliadas, analisadas, pesquisadas através de arquivos de família, arquivos históricos, jornais da época, eu acabei descobrindo outras verdades, outras histórias que não foram diretamente contadas a mim. E o filme Matchbox, Caixa de Fósforo, foi exatamente um resultado da incapacidade minha de contar essa história através dos métodos visuais que geralmente eu trabalho, que é fotografia e documentário. E eu precisei usar, imagens em movimento para poder contar uma história que eu não sabia como processar internamente, quanto mais contar e compartilhar com outros. Então, dessa incapacidade surgiu um experimento, uma tentativa, é o meu primeiro filme. Eu nunca tinha trabalhado com essa mídia e foi uma surpresa para mim descobrir o poder que o cinema tem. Eu acho que festivais como o Tietê Film Awards, ele dá uma capacidade assim de distribuir e espalhar visões, perspectivas e formas únicas de contar nossas histórias pessoais, nossas histórias coletivas. A história do Matchbox é a história da minha avó. Ela participou de um concurso de beleza de uma revista da Paraíba que estava promovendo um concurso nacional de beleza durante a celebração de 100 anos da República do Brasil. E nesse concurso ela acabou sendo uma das premiadas e ela seria colocada em caixas de fósforo. As fotos dela seriam estampadas em caixas de fósforo, mas o noivo da época não aceitou que ela tivesse sua imagem estampada e isso acabou levando ao término do noivado. E foi... ela sempre contou essa história e eu abracei essa história com muito orgulho de uma mulher independente que clamou sua liberdade, mas ela terminou o noivado no dia 13 de maio e ela usou essa data falando que neste dia a escravidão foi abolida e, portanto, não mais vou me casar com você, mas
100 anos depois, quando eu revejo essa história, eu percebo o quanto que, na verdade, ela é carregada, né, da falsidade de que uma lei, em 1888, libertava populações de escravizados do sistêmico racismo que ainda prevalece no Brasil e que teria eliminado, né, o imenso nível de desigualdades e privilégios da branquitude brasileira. A forma que eu produzi esse filme foi totalmente sem orçamento, sem elenco. Eu sou a produtora, diretora. Eu gravei apenas as vozes da minha mãe e eu em conversas que começamos a ter, principalmente durante o Covid, e isolamento e a distância. E aconteceu um processo muito bonito, porque minha mãe sempre tocou piano a vida inteira, assim como minha avó, a principal personagem da história. Mas minha mãe não consegue tocar piano sem ter a partitura na frente dela. Então, quando começamos a conversar sobre a história da valsa, que foi um dia composta para minha avó por um noivo dela, ela só conseguia cantarolar, ela não conseguia tocar a música no piano. E eu comecei a pensar em fazer o filme. Eu fiz um primeiro, né, script, assim, para contar essa história. E minha mãe me liga um dia e fala: Jennifer, eu tenho uma surpresa para você. E ela começou a tocar para mim no piano, né, de cor, assim, de memória, a tal da valsa Eulina, criada pelo compositor Valdemar de Oliveira, de Recife, Pernambuco. E então foi um presente imenso que ela me deu. Eu gravei rapidamente no telefone o que ela tocou para mim, e é como esse filme termina, né? Mas eu vou falar que eu preciso da ajuda de vocês. Eu ainda estou à procura da partitura dessa composição. Então, se alguém tiver algum acesso a um arquivo que tenha composições de Recife dos anos 20 e encontrem a valsa Eulina de Valdemar de Oliveira, eu agradeceria muito se pudessem me mandar, me falar onde está. Então a história não terminou, né? A história não termina, ela continua. E é uma honra muito grande poder compartilhar ela e ter espaços como Tietê para poder contar. Um abraço.